Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha! Papai, gratidão por tudo, papai. Sim, papai. Por tudo. Te amamos. Gratidão, papai. Amamos acima de todas as coisas, papai. Sim, papai. Que tu és o nosso maior tesouro, papai. Sim, papai. Como gostaríamos de estar juntinho de ti eternamente. Ó, papai, somos gratos, papai, por estar falando conosco direto da luz inacessível. Está nos esclarecendo a cada dia pela perseverança do teu povo. É verdade, papai. Ó, papai, somos gratos por nos ouvir. Como eu pedi, papai, que não chovesse, porque ia atrapalhar a reunião, papai. E tu me ouviu. Graças a Deus, papai. Somos gratos a ti, papai. Porque tu nos ouve, papai. É verdade, papai. Gratidão. E isso é para se cumprir a tua promessa, papai. Que nós vamos embora. Nós vamos fazer dessa terra um lugar novo, papai. Ó, papai, que teu povo possa crescer em entendimento. No nome de Yalcha. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha! Grato a Yalcha! Grato a Yal! Grato a Yalcha! Grato a Yal! Grato a Yalcha! Grato a Yal! E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha! assim seja. Pode pegar o café lá. Você quer mais? Não, tô bem. Amados irmãos, uma das passagens que nós registramos aqui é o Salmo 2, né? O Salmo 2, mostrando no final dos tempos. Ó, o Salmo 2 mostra no final dos tempos, que fala assim: por que as nações se amotinam? O que é amotinar, irmã Ana? Amotinar, irmã Márcia? Hã? Aglomerar? Você acha que aglomerar? Amotinar é se rebelar. É motim. Se amotinaram, fizeram motim. Vamos abrir então essa passagem? Vamos abrir então e vamos olhar o significado de amotinar. Aqui, ó. Provocar motim ou levantar-se em motim, revoltar-se. Ok? Revoltar-se. Então diz: porque as nações se revoltam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem. O que é insurgência? O que é insurgência? Insurgem. O que é insurgência? Insurgência é a mesma coisa de motim. Quer ver? Insurgência. Insurgentes. Ó, significa rebeldes, que se revolta. Insurgentes, que se revoltam. Fala: e os reis da terra se revoltam, se insurgem. E unidos, os príncipes enfrentam Ial e o seu ungido. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Olha aqui, não é quem que está algemando os povos? Quem que está algemando os povos? Irmã Márcia. É o governo, né? É, quem?
Lúcifer, exatamente, certinho. Por isso que nós vamos subir no ano jubilar, ou jubileu, e vamos proclamar libertação de todos os povos da terra. Só que aqui, ele está falando aqui, ó, não, nós não queremos que você reine sobre nós. Então eles planejam um motim. Olha aqui, nós libertamos as nações da terra. E já estamos falando, ó, eu tô dando 42 meses pro Antimachia fazer o que ele quiser. Mas depois que terminar esses 42 meses, eu vou tomar posse do que é meu. Aí, o que acontece? O povo já está mutinando. Fala, não queremos que esse reine sobre nós. Nós queríamos que aquele que reinava continue reinando. Lúcifer. Aí, esse salmo, por isso que fala isso. Porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem. Que reis da terra são esses, irmã Ana? Não, minha irmã. Pastor rei da terra? De jeito nenhum. Vamos lá. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá. 13. Ele só tem um desígnio. 13. Vamos ver. Lembra dessa passagem? Os reis da terra, os 10 reis têm só um desígnio, entregar para a besta. Isso está lá no levantar, o falso profeta. Apocalipse 17, 13, vamos lá. Apocalipse 17, 13. Olha aqui. Vamos pegar pelo 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres, os 10 chifres, esse aqui é o chifre de quem? É o chifre do Antimachia. O dragão tem 10 chifres e o Antimachia também tem 10 chifres. Os chifres do Antimachia são terrenos. Fala assim, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis, por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio. Tá vendo, irmã Ana? Tais reis têm só um desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o mestre dos mestres, o rei dos reis. Agora volta lá em Salmo 2. Salmo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1, diz assim, ó. Por que as nações se amotinam, entendeu, irmã Márcia? Por que elas fazem revolta? Por que eles estão fazendo rebelião? Porque as nações se amotinam, os povos planejam em vão, os reis da terra, os reis da terra, quantos reis? 10. Os reis da terra se insurgem, se revoltam, e unidos, porque são 10 que estão unidos, e eles só têm um propósito de dar o poder para a besta. Unidos, os príncipes enfrentam Ial e seu Machia. Por que fala enfrenta Ial e seu Machia? Esse aqui, quando é que eles estão enfrentando? Irmão Robson.
Quando? Quando eles enfrentam Iau e seu Machia. Que tá dando a dica aqui, ó. Porque ele é, que a gente fez lá o link. Eles vão enfrentar o Cordeiro, mas o Cordeiro os matará. Porque ele é mestre dos mestres, rei dos reis. Então, quando que aqui fala, ó, versículo 2, os reis da terra se insurgem e unidos, os príncipes enfrentam Iau e seu Machia. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós as suas algemas. Quando vocês seguirem os ficarem aqui, não? Não. Vai enfrentar eles na batalha. Qual batalha? Celestial? Não. Com a batalha aqui na terra. Como é que chama a batalha aqui na terra, irmão Elcio? Seria Apocalipse 19, não? Apocalipse 19. Que batalha é aquela? Tem um nome aquela batalha. Armagedon. Armagedon. Apocalipse 19. Aquele que vem com as vestes do seu pai Iau. Porque Iau habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. Ele é o único que possui a imortalidade. Ele é o mestre dos mestres, rei dos reis. Então, quando ele entrega as vestes para o seu filho, o Cordeiro, o filho do homem, ele é o Cordeiro e também é o sétimo. Ele é o sexto e também o sétimo. Então ele é, aqui que está falando, o que, ele fala assim, rebentemos, versículo 2, os reis da terra se insurgem, unidos, os príncipes enfrentam Iau e seu Machia, seu ungido. Viu? Aí ele continua, versículo 4, o que habita nos céus ri, o mestre se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira. Lhes fala com ira. Falar. Quem é que fala por Iau? Entendeu? Fala de forma irada, confundindo-os com seu furor. Aí ele fala, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Iau. Ele me disse. O que você lembra de publicar, irmã Liriamar? Hã? Lembra de publicar. Lembra de publicar. A gente usa esse termo publicar quando? Isso. Aquele que publica livro. Tá? Exatamente, Publicarei o decreto de Iau. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Aí faz o link com Zacarias 3, Zacarial, né? Que fala assim, eu sou homem que trabalha a terra, porque a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Ele já tinha a herança, só não tinha tomado posse dela. Era, por enquanto, herança. Só poderia tomar depois. Aí ele fala, versículo 9, tu as quebrarás com cetro de ferro. Quebrará o quê? Quebrará as nações. O que você entende quebrar as nações, irmã Murilo? Quebrar as nações é tirar todo o poder delas. Vamos quebrar as nações? Vamos? Julgar. Vamos quebrar as nações, irmão Vitor?
O que significa quebrar as nações? Destruir? O que significa destruir? Irmão Bruno. Quebrar. Eu vou lançar no lago de fogo. Não, de jeito nenhum. Quebrar nas fé desfazer para fazer uma só. Isso, exatamente. É a bola, ali a pedra com fogo que bate na estátua. Nunca mais vai ter o quê? Nações, tudo vai ser um só reino. Não vai ter assim, esse aqui é fulano, esse aqui é beltrano, esse aqui é ciclano. Não. Tudo vai ser um reino só. E quando é um reino só, não tem o quê? Não tem um contra o outro. Não tem nação dividida. Porque o que eu já falei com os irmãos, não pode ter mais reino dividido. Quando você tem as regiões, você tem ali as rixas. Como você tem uma rixa de futebol. Eu sou país tal, o outro fala, o meu sou tal, o meu melhor, o meu pior. Entendeu? Aí vai disputar ali como uma rixa. Eu quero provar que eu sou melhor que você. Eu quero provar que eu sou mais forte que você. Eu sou mais inteligente. Não, não vai ter mais isso. Tudo vai ser um único reino. É o link do quê? O sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou uma estátua, que ali tinha uma sucessão de reinos. Vem uma pedra fumegante do céu, bate no pé, derruba e faz uma grande montanha. Papai, eu lembrei do papai, ele fere, ele também liga. Ele feriu em relação às nações lá na Torre de Babel e agora liga como uma nação. Agora. Exatamente. Ele dividiu, era só um povo. E ele, como que ele repartiu os povos, irmã Kátia, na Torre de Babel? Como Iau repartiu os povos na Torre de Babel? Não sopre. Ele fez com que cada um falasse em línguas diferentes. Isso. E eles falando em línguas diferentes, eles se agruparam separadamente. E ali eles se tornaram nações. Não se entendiam, né? Não se entendiam. É o link de não se entender, de rixa e guerra. Só que agora ele quebra isso. E ele faz voltar, viu? Voltar tudo numa coisa só. Entendeu? Então vamos lá. Versículo 9. Tu as quebrarás. Quebrará o quê? As nações. Quebrará as nações. Fala assim, tu as quebrarás com um cetro de ferro, e como um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Iau com temor. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E num instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Felizes aqueles que nele se abrigam. Então, quando nós lemos aqui, você está vendo que está falando no final dos tempos. E está fazendo link com o Apocalipse, com os reis que vão se unir com um só desígnio. Por quê? Porque as nações, irmã Márcia, se amotinam, se insurgem, quer dizer, fazem rebelião, fazem revoltas. Nós não queremos que esse reine sobre nós. Entendeu, mano? Não. Ok? Ok. Só um pouquinho, né? Agora, nós vamos lá em Cantares 8:4. Página 1101. 1101.
Cantares. Ó, 1101, Cantares. Olha aqui. Vamos começar Cântico 8.1. Cântico 8.1. Se fosses meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe. Que mãe é essa, irmão Magela? Filadélfia. Aqui, ele está falando assim, ele está na condição de filho. Se você fosse meu irmão e tivesse amamentado nos seios da minha mãe, aí ele fala, o que aconteceria? Encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. E te introduziria na casa da minha mãe. Qual que é a casa da mãe? É a Filadélfia. Qual que é a casa da mãe? O templo. Por quê? Porque a casa de Yahweh que casa com a noiva e com a esposa, e a casa se torna dela também. Pode falar, irmã Líria. Por isso que Alcha disse que minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam. Aí, tá vendo? É muito forte. É muito forte, é exatamente. Ele usa o termo, por isso, aí ó, por isso a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Exatamente, irmã, exatamente. Agora, oi. Para confortar minha mãe, eu li essa passagem para ela, para eu entregar. É, assim seja, minha irmã. Ó, se fosses meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar, viu? Aquele que é desprezado, fazendo link, porque vocês rejeitaram as águas mansas do rio Siloé. Encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria, te introduziria na casa da minha mãe. E tu, olha só, e tu me ensinarias, dar-te-ia a beber o vinho perfumado e o meu licor de romance. Olha só, fala assim, sua mão de esquerda está sob minha cabeça e a tua mão direita me abraça. Filhas de Al-Shalom, eu vos conjuro. O que é eu vos conjuro, irmã Cida? Conjuro é assim, amaldiçoar. Não, nada disso. Eu vos conjuro. O que é, irmão Ronaldo? Hã? Conjurar. Vamos lá. Conjurar é eu te faço jurar. É conjuro, eu te faço jurar. Os irmãos, quando estiver lendo a escritura, tem que pegar o dicionário. Para que você entenda o que está falando. Eu te faço jurar, conjurar. Conjurar significa conjuramento. Tá? Então vamos lá. Ele fala assim, filhas de Al-Shalom, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Fazendo link com o Papai Alcha. Faz o link com
a chamada de atenção daquele que rejeitou o primeiro amor. Se tem primeiro, tem o segundo. Então, esse que herdou a condição de seu pai também é chamado de amor. Então, o amor, olha só, não desperteis nem acordeis o amor até que ele queira ser despertado. Até que ele queira ser despertado. Nós vamos até que ele queira ser despertado. Faz um link com desperta, desperta. Isaías quanto? Isaías 51, vamos lá. Página 1336. 1336. Diz assim, ó. Isaías 51. Isaías 51, 9. Página 1336. Diz assim, ó. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Iau. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, quer dizer, o Egito, que trespassou o dragão? Aqui já é uma profecia. É ele que vai traspassar o dragão. Lembra disso que eu falei? Por isso que o dragão já está fazendo lá em Isaías 22 um sepulcro no alto. Tá vendo? Ele sabe que Iau falou, vai se cumprir. Então ele já estava preparando um sepulcro no alto. E ele prepara um sepulcro para si mesmo. E ele fala: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem? Assim voltarão os que foram libertados por Iau. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna. Gozo e alegria os acompanharão. Dor e gemidos cessarão. Então aqui, ó. Aqui ele fala, Isaías 51, 11. Assim voltarão os que foram libertados por Iau. Chegarão a Sião gritando de alegria. Gritando de alegria. Isso faz o link com Apocalipse 14. Vamos lá. Vamos lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 1. Aqui, Yaohana, o apóstolo, ele tem uma visão. Quando fala, eu tenho uma visão, significa algo que já concluiu ou algo que vai concluir? Vai concluir. Então ele fala, eu tive depois essa visão, Apocalipse 14, 1, tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Viu o Monte Sião? E com ele os resgatados. E com ele os 144 mil que traziam escrito na fronte o nome dele, o nome de seu pai. O nome dele. Qual que é o nome dele, irmão Edgar? Iauxa. E o nome do pai dele? Iau. Aí ele fala, e ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas, e um ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como som de harpistas, tocando suas harpas. E eles cantavam um cântico novo, diante de Iau, dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Viu? Resgatados faz um link com o cântico que diz assim, faz um link com Isaías, perdão, com Isaías 51, versículo 11. Fala assim, assim voltarão os que foram libertados por Iau. Chegarão
consigo, trazendo consigo alegria eterna. Ó, chegarão a Sião gritando de alegria. Chegarão gritando de alegria. Chegarão gritando de alegria. E nós lemos lá que eles estão cantando, não estão? Aí nós vamos lá em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Página 2111. 2111. Tiago 5. 2111. Tiago 5. Diz assim, ó. Versículo. Aqui, ó. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago 5:13. Vou esperar os irmãos abrirem. 2112. Muito especialmente, meus irmãos, olha aqui, perdão, 5:13. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à irmã Cida. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Uma chuva? Recorra à irmã Márcia. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à irmã Márcia. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Orai alto. Saí de casa, estava chovendo. Falei assim, chamei a Lucinha, o Samuel, falei, vamos invocar Yahweh e repreender essa chuva. Por quê? Porque essa chuva não pode estar acontecendo na hora da nossa reunião, porque nos atrapalha. Está acontecendo entre vós um contratempo? Recorra à oração. Continuando. Está alguém alegre? Cante. Está alguém alegre? Cante. Está alguém alegre? Cante. Cante o quê? Louvor. Viu? Cante. Está alguém alegre? Cante. Cante louvor. Eu vi os 144 no Monte Sião. E eles cantavam um cântico novo. Porque eles estão alegres. Nós estamos aqui em terra estrangeira. Fomos rebaixados. Estamos num corpo limitado. Estamos longe de Al-Shalom. No meio dos filhos da serpente. E perdemos a nossa condição de herança, de herdeiros. Temporariamente. Tomaram as nossas posses. Estamos alegres? Não. Então não podemos cantar cântico a Yahweh. Porque isso faz um link com o Salmo 137. Às margens do rio de Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Lembrando de Sião, lembrando de Sião. Aí fala, nos carvalhos que ali haviam, nós dependurávamos nossas armas. Nós estamos tocando? Não. Dependuramos. Falamos assim, nós estamos tristes, longe de casa, nós não podemos louvar. Aí ele fala, e os nossos, o quê? Raptores, nos pediam canções, dizendo, entoai uns dos cânticos de Sião.
Aí ele responde para si mesmo: como poderemos entoar o cântico de Iau em terra estrangeira, que colhe a minha língua ao paladar? Quer dizer, não vou falar nada, vou ficar mudo. E que resseque a minha mão direita, minha mão importante, a mais importante. Se eu me esquecer de ti, ó Iau Shalom, ó Sião. Aí ele fala assim, versículo 11, Isaías 51, 11. Assim voltarão os que foram libertados por Iau, que estavam em terra estrangeira. Voltaram para onde? Para Sião. Chegarão a Sião gritando de alegria. Está alguém alegre? Cante. Fazendo o link 144 mil cantando. Chegarão a Sião gritando de alegria, cantando, trazendo consigo alegria eterna. Gozo e alegria os acompanharão. Dor e gemidos cessarão. Cessarão. Aí, nós lemos aqui tudo para poder falar que o braço está despertando. Para quê? O braço está despertando para levar eles para casa. Entendeu? Desperta, desperta. Por isso que em Cantares está falando assim: quem é esta que sobe? Quem é essa que está no deserto? Que sobe apoiado em seu amado, quer dizer, em seu filho? Aí fala em seguida. O que fala? Debaixo da macieira te despertei, ali onde tua mãe te deu a luz. E aqui já começou lá falando assim: olha, se você fosse meu irmão, tivesse amamentado nos seios da minha mãe, eu te levaria junto comigo e introduziria você também na casa da minha mãe. Vamos lá abrir de novo para a gente ver isso de novo? Porque os irmãos têm uma dificuldade. 1101. Ó, Cântico 8:1. Eu estou falando tudo isso porque estou mostrando que o filho varão é esse que é despertado. Entendeu? E ele é o quê? É a representação de quem? É a representação de Samuel. E Samuel, ele também recebe irmãos. Quais? A mãe também gera, depois que ele é entregue no templo, outros irmãos. Então, ele está falando assim, olha, Cântico 8:1. Ah, se fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe, Filadélfia, que a gente está falando sobre o leite genuíno, não adulterado. Se fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe, encontrando-te fora dos muros, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, dar-te-ia a beber vinho perfumado e meu licor de romance. Eu te abraçaria com a minha mão, olha só, com a minha mão esquerda estaria sob sua cabeça, e a minha direita me abraça. Filhas de Al-Shalã, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Fazendo o link no final dos tempos, ele fala: desperta, desperta, ó braço de Iau. Agora nós vamos lá em Samuel. Samuel, capítulo 2. Primeiro. Página 390. Quando eu falar Samuel é primeiro, tá? Quando eu falar segundo Samuel é 2. Quando falar só Samuel é primeiro. Samuel 391. 391, vamos lá.
391. Olha só. Ó. Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo. Vamos pegar aqui 1 Samuel. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. 1 Samuel, capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 7. Vamos começar no capítulo 1, versículo 4. No dia em que oferecia sacrifício, Eucana é o marido de Ana, tinha o costume de dar porções à sua mulher Penena e a todos seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse mais, dava apenas uma porção escolhida, pois Ial tinha fechado sua madre. A sua rival também a irritava, humilhando-a, porque Ial tinha fechado seu seio. A sua rival também a irritava, humilhando-a, porque Ial tinha fechado seu seio. E assim fazia Eucana todos os anos, sempre que eles subiam ao templo de Ial. Penena a ofendia. E Ana chorava e não se alimentava. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que teu coração está triste? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Mais do que 10 filhos? Aí ele fala, versículo 9: depois que comer e beber, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira no limiar da porta do santuário. Olha aqui, sentado na sua cadeira faz o link com o que, irmão André? Do trono, né? Da condição do Palácio Martins. Olha só. A gente vai lá em Isaías quanto? 22? Isaías 14. Subirei à mais alta nuvem, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Colocarei o meu trono. Você acha que está falando aqui de Eli assentado na cadeira? É à toa? Então ele fala, vamos lá. Qual que eu parei? 9. Então vai lá. Depois que comer e beber, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira no limiar da porta do santuário de Ial. Na amargura de sua alma, ela orou a Ial e chorou muito. E fez um voto. O que é fazer um voto, irmão Isalino? Não, fazer um voto é fazer um juramento. Fazer um voto é fazer um juramento. Então vamos lá. E fez um juramento dizendo: Ial dos exércitos, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei a Ial por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Está entendendo? Veja bem, ele é consagrado a Ial. Então ela faz um juramento: se tu me deres um filho, eu entrego a ti, e ele vai te servir para sempre. Aí quando ele fala, não vai passar navalha na cabeça, por quê? Porque é um link com o quê? Com consagrado. Mas
o que acontece, irmã, quando se passa a navalha na cabeça de Sansão? Aí ele perde o quê? Ele perde o quê? Ele perde o quê? Como é que é referido? Ele perde a força. Como é referido o mensageiro de Filadélfia? Tem pouca força, porque foi passado navalha na cabeça dele. Aí ele ficou fraco, mas o cabelo vai voltar a crescer. Assim seja. Entendeu? Vamos lá. Aí ele continua. Como prolongasse sua oração Yau, Eli observava sua boca. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas ela não se podia ouvir o que ela dizia. E por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. Faz um link com o final dos tempos. Aquela mulher que embriagou todas as nações com seu vinho abominável. Aí ele fala, ele julgou ela, achou que ela estava embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, lhe respondeu assim: não, meu mestre, eu sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho, nem bebida forte. Derramo a minha alma perante Yau. Não julgues a tua serva como uma vadia. E o que é uma vadia, irmão Helder? O que é uma vadia? Uma prostituta. Não me julgue como uma prostituta. E por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Ele então lhe disse: vai em paz e que Yau de Israel te conceda o que lhe pediste. Respondeu-lhe ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu aspecto já não era mais o mesmo, quer dizer, sua face. Aqui a gente faz um link com o quê, irmão? Quem que é Eli aqui, que eu já dei a dica, irmão Isalino? Lúcifer. Apesar de Yau não falar com ele, ele tinha poder para abençoar. Tá entendendo? Apesar de Yau já não falar mais com ele, ele tinha poder para abençoar. Continuando. Onde eu parei? Levantaram-se bem cedo e depois de terem prostrado diante de Yau, voltaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a mulher Ana, e Yau se lembrou dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, porque disse ela: eu o pedi a Yau. Faz um link com o quê? Faz um link com Raquel. Dai-me um filho, senão eu morro. Dai-me um filho, senão eu morro. Aí o que o marido responde, irmão Murilo? Irmã Julie. Por acaso eu sou Yau para te dar filhos? Exatamente. Hã? Pode ser representante essa mulher Fenema? Pode ser. Que zombava dele, gozava ela e tudo. Então, vamos lá. Aí ela fala assim. E é o link, né? Com aquela que toma, né? Vamos lá. E faz assim. Versículo 21. Eucana, seu marido, subiu com toda a sua casa para oferecer a Yau o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, porque ela disse a seu marido: não antes que o menino seja desmamado. Você viu lá? Olha, se você fosse meu irmão,
teria mamado no seio da minha mãe, né? Ou seja, o mesmo alimento que eu recebi, você também teria recebido. E você seria meu irmão. Aí continua. Aí, aqui, ó, não antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante Ial e lá ficará para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te aprouver e espera até que seja desmamado, que somente Ial realize a sua palavra. Assim ficou e criou o menino até que o desmamou. Tão logo desmamou, ela o fez subir consigo, com um novilho de 3 anos. O novilho de 3 anos também, tá vendo? Uma medida de farinha, outra de vinho, e conduziu ao templo de Ial em Siló. O menino era ainda muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. A gente já estudou aqui sobre imolar o novilho, né? Aquele que também é substituído pelo pai. Ela disse: perdão, meu mestre, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando a Ial. Eu orava por este menino, e Ial atendeu a minha súplica. Da minha parte, eu dedico a Ial por todos os dias que viver. Assim o dedico a Ial. E lá ela se prostrou diante de Ial. Então, Ana entrega aquele filho para servir no templo. Para servir no templo. Ok? Agora nós vamos marcar aqui e vamos lá em Provérbios 31. Mil e 68. Olha aqui, presta muita atenção nessa passagem. Ó, palavras de Lemuel, rei de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Fala assim: que tens, filho meu? Filho de minhas entranhas, filho de minhas promessas. Prometeu: ó, se me deres um filho, eu vou entregar ele para Ial. Filho de minhas promessas. Não entregues teu vigor às mulheres. Mulheres aqui, as denominações. Nem teus caminhos àquelas que perdem os reis. Não é próprio do rei beber vinho. Ó, Lemuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos governadores gostar de licor, para que ao beber não se esqueça do que foi decretado, e não falsifiquem a causa de todos os pobres. Dá licor ao moribundo. O que é moribundo? É aquele bicho que pica, irmã Ana? Hã? Moribundo? É marimbondo? Hã? Não é não. O que é moribundo? Tá morrendo. É, moribundo. O que é? Irmã Edna, o que é moribundo? A pessoa está morrendo. Morrendo. É aqueles que está morrendo. Dá vinho para esses. Dá vinho para quem está morrendo. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebo, esqueço da miséria e não se lembre de suas penas. Abre a tua boca, ó, abra a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. Abre a boca, julga com justiça. Abra a boca, julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Viu? Defende o pobre e o indigente. Isso faz um link com Isaías 11. Vamos lá? Isaías 11.
página 1272. 1272. 1272. Mil duzentos e setenta e dois. A gente não tem que ter vergonha, não sei o que é essa palavra, vou lá no dicionário e procuro. Ninguém nasceu sabendo, Todo mundo nasceu e veio nu. Entendeu? Isaías 11 diz assim, ó, esse que levanta do ramo, tá? Levanta do ramo de Jessé. Ele fala assim, ó, sobre ele repousará o especial. Quando chega no versículo 3, fala, no temor de Iau estará a sua inspiração, no temor. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça, e com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Viu? Então, aquele filho que está sendo orientado pela mãe é esse aqui. Então, aquela mulher que está orientando seu filho é a representação de Filadélfia. E está orientando, dando instrução para o filho. E esse filho vai ser juiz. Entendeu? E aí você entende por que a mãe ela é salva por causa da maternidade. O filho que ela deu à luz salva a mãe. Entendeu? Então, quando a gente entende, eu falei com os irmãos que quem é esse que a gente entendia que era o esposo? Não, é o filho amado de sua mãe. Porque o esposo é aquele que vai estar na condição de rei nos palácios de marfim. Mas esse, ele não está na condição de rei. Ele está na condição daquele filho que nasceu e ele precisa aprender, ele precisa crescer, ele precisa entender, ele precisa ser esclarecido, crescer em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Ele precisa crescer e ele, por isso que ele está constantemente ajustando o entendimento, porque ele está crescendo. Ele não nasceu pronto, é uma criança, e essa criança vai ser o sumo sacerdote. Vamos voltar lá em Samuel? 391. 398. Não, é 391. Ah, tá, 391. Por isso que fala sobre o esporte que existia, né? É isso que nós vamos ver agora. Exatamente. Ó, você viu que ele chegou para Eli e entregou em Eli. É o link do quê? É o link, ó, olha só. É o link de Micael. Ele se adentra para dentro do templo e encontra Eli. Quem que é Eli? É aquele que está como sumo sacerdote. Quem? Lúcifer. Entendeu? E ele lança sobre ele uma palavra, o quê? Uma palavra fala assim, ó, Iau já chamou a atenção de você muitas vezes, mas você não dá atenção. Você lembra daquela passagem que nós lemos, falando assim, o rei velho que já não recebe mais conselhos? O rei velho, é melhor um jovem sábio e pobre do que um rei ancião que já não recebe mais conselhos. Papai,
Aqui nessa parte aqui que diz, e ela se prostrou diante de Al. Na primeira vez, não falou isso. Quando ela introduziu o filho, ali ele já estava representando Já Al. tava. Ali ela se prostrou. É verdade, irmão. É verdade. Aqui tá Porque é falando. aquele que carrega o nome. Olha, então, olha Ele só. se prostrou diante de É o filho varão. Então, quando chega aqui, ó, diz assim, ó. Olha só, Ana faz o cântico, agradecendo a Ial, e depois chega aqui, ó. Ó, aí chega assim, versículo 12, 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. Ora, os filhos de Eli eram homens vagabundos. Os filhos de Eli eram homens vagabundos. De novo. Os filhos de Eli eram homens vagabundos. Quantos filhos que ele tinha? 2. Como é que chamava? Hófni e Finéias. E eles eram homens vagabundos. Aí continua. Não conheciam Ial. Tal era o direito dos sacerdotes em relação ao povo. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, enquanto se cozinhava a carne, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Metia no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na travessa, e tudo quanto o garfo trazia preso, o sacerdote retinha como seu. Assim se fazia com todos os israelitas que iam a Siló. E também antes de se queimar a gordura, vinha o servo do sacerdote e fazia ao que realizava o sacrifício. Dá essa carne que deve ser assada ao sacerdote, porque ele não aceitará de ti a carne cozida, mas sim a crua. Olha só. E se aquele homem dissesse, primeiro queime-se a gordura, depois tira o que quiseres, ele dizia, não, ou me dá agora mesmo como disse, ou tomarei à força. O pecado daqueles moços foi grande perante Ial, pois os homens desprezavam a oferta feita a Ial. Aí diz, Samial estava a serviço da face de Ial. Viu aqui? Ele estava a serviço da face de Ial, servindo, revestido de efode de linha. O que é um efode de linha, irmão Rodrigo? É a roupa do sacerdote, o efode de linha? Não. Por que tem tanta dificuldade? A gente já falou tantas as vezes, a roupa era uma roupa, o que? De linho. O que diferenciava o sumo sacerdote do sacerdote, que ele tinha um efode. É como se fosse o quê? Um colete. Era um colete. Faz um link com José, que ele recebeu um colete colorido do seu pai, para diferenciar dos irmãos. Aqui está mostrando o menino era menino, mas já tinha o quê? Um colete de efode, de sumo sacerdote. E se ele tinha esse colete de sumo sacerdote, é porque ele já era sumo sacerdote perante Ial. Entenderam? É tudo uma representação, irmãos. E vamos lá. Aonde que está? Você lembra que fala assim, ó, quando Eli viu que tinha sido tomado a arca, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Viu? Preguiçoso, como o irmão sempre trouxe. Vamos lá, era gordo, preguiçoso. Olha só. Então, essa passagem, irmãos, eu quero mostrar para você. Ó, aqui, versículo
versículo 1 Samuel capítulo 3. O teólogo já colocou lá em cima, ó. Ial chama Samuel. Mas não é que ele chama, ele desperta. Ele vai despertar. O jovem Samuel servia, pois, a Ial na presença de Eli. A palavra de Ial era rara naqueles dias. E não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia, Eli já estava deitado em seu lugar. A lâmpada de Ial não se tinha ainda apagado, e Samuel estava deitado no santuário. Que lâmpada de Ial é essa aqui, irmã Marli? Que lâmpada de Ial é essa que não tinha ainda apagado? Hã? A palavra é lâmpada, mas aqui especificamente no templo. O que não tinha apagado? Irmão Ronaldo. O candelabro. O candelabro é a lâmpada. Entendeu? Por isso que fala, não se acende o candelabro, coloca ele debaixo da cama, mas coloca no lugar elevado, para que ele ilumine toda a casa. Né? Então, ele está mostrando que não tinha apagado. Aí, olha só. Aí ele fala, ora, a lâmpada de Ial não se tinha apagado, e Samuel estava deitado no santuário de Ial, no lugar onde se encontrava a arca de Ial, no santuário. Ial chamou, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui, e correu para onde estava Eli. Achou que era Eli que estava chamando ele. Correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli, volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. Ial chamou novamente, Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo, tu me chamaste? Aqui estou. Eu não te chamei. Disse Eli, vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda Ial. Samuel ainda não conhecia Ial. E a palavra de Ial não lhe tinha sido ainda revelada. E a palavra de Ial ainda não tinha sido revelada. Ou seja, quando ele chamou, ele ainda não conhecia o nome e nem tinha o entendimento da revelação da palavra de Ial. Ele ainda não tinha o entendimento. Vamos continuar? Aí ele fala assim, Ial, versículo 8, Ial voltou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou. Por quê? Faz um link lá com Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael no tempo do fim. Foi despertado. Despertado. Desperta. Desperta, ó braço de Ial. Aí vai falando, você já fez muitas coisas no passado e eu estou agora te despertando porque também você tem uma missão para fazer agora. Aí, olha, ele continua. Então, aqui, ó, ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse, aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era Ial que chamava o menino. E disse a Samuel, vai deitar-te. E se te chamar de novo, dirás, fala, Ial, pois o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Viu? Ensinou ele. Veio Ial e ficou ali presente. Veio Ial e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel.
E aí, olha só. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E Ial disse a Samial: vou fazer uma coisa em Israel, que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca da sua casa. Qual casa? Casa dos querubins. Casa dos querubins. Isso aqui é uma representação que espelha lá em cima. Vocês vão me ajudando aqui que eu perco a visão aqui no ponto. Versículo 12. Naquele dia, o que fala naquele dia? Não vai soprar não. O que fala naquele dia, irmão Lucas? No final de sempre. Hã? No final de sempre. Vamos lá abrir? Daniel 12. Daniel 12. Página 1578. É 12, 11:40. Vamos lá? Ó. Vamos lá? Qual que é a página? 1578. 1578. 1578. Ó. Nesse tempo, naquele tempo, nesse tempo, aqui, nesse tempo, a gente já viu que ele pega e faz um link naquele mesmo dia, Isaías 22. Eu vou chamar o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Eu vou remover você do teu ofício, eu vou tirar tuas vestes e vou colocar nele. Lembra disso? Naquele mesmo dia. Isaías 22. Ó, continuando. Versículo 12. Naquele dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Ial e não os repreendeu. Viu aqui? Não os repreendeu. Quais são a representação dos seus filhos? Irmão Tiago. Falso profeta e o antimachia. E quem que é o pai? Lúcifer. Representação dos filhos de Lúcifer são vagabundos. E não conhecem Ial. Não conhecem Ial. Ó. Olha só. Volta aqui, ó. Volta aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Página 393. Diz assim: um homem de Ial veio a Eli e lhe disse: assim diz Ial. Ele está falando em nome de Ial. Aqui quem que é que está falando com ele? Irmã Adriana. Ial de Micael. Exatamente. Eis que me revelei à casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, escravos da casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para tornar-me meu sacerdote, para subir o meu altar, para fazer queimar o incenso, para trazer o efode perante mim, e concedi à casa de teu pai todas as refeições consumidas pelos israelitas. Por que pisais meu sacrifício? Fazendo link com o quê? Com os dois querubins que estão pisando sobre a arca. Por que pisais meu sacrifício e minha oferta, que ordenei para a habitação? Honra os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as ofertas de Israel, meu povo. Engordando, por quê? Porque ao invés dele transferir para Ial, ele recebe as orações para ele mesmo.
Por isso que fala ofertas, oferendas, porque eles invocam a Deus, que é Zeus, a Baal, que é Senhor, a Aparecida e etc. E ele recebe. Você está tomando a oferta que é minha, e você está tomando para você mesmo. Essa oferta era para mim, mas você está tomando para você. E ele continua dizendo, olha, vamos pegar o 29 de novo. Por que pisais meu sacrifício e minha oferta? Porque a gente já viu, pisar significa tomar posse. Por que pisais, né? Aí, por que você está tomando posse? Por que pisais meu sacrifício e minha oferta, que ordenei para habitação? Honra os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as ofertas de ao meu povo. Por isso é que eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam na minha presença para sempre. Mas agora, longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desconsiderados. Dias virão que eu cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Fazendo link com o quê? Com o rei ancião, o rei velho. Tu verás um rival na habitação, assim como todo bem que ele fará a Israel. E nunca mais haverá velho na tua casa. Conservarei perto do meu altar algum dentre os teus, para que os teus olhos se consumam e tu sejas afligido. Mas todo o conjunto da tua casa morrerá em idade adulta. O que acontecerá aos teus dois filhos, Rófine e Finéias, será para ti o sinal destas coisas. Morrerão ambos no mesmo dia. Morrerão ambos no mesmo dia. Agora eu quero que vocês achem aqui para mim, esse Rófine e Finéias, eles se prostituíam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Quem vai achar primeiro? Está aqui no 22, 22. É. Isso, 22. Olha aqui. Eli, 1 Samuel 2:22. Eli era muito velho, mas era informado de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres. O que é? Deitar com as mulheres, irmão Rodrigo. Eu quero que você fale, deitar com as mulheres, você sabe, né? Mas aqui, eram mulheres esposa deles? Não. Então eles estavam o quê? Fornicando, prostituindo. E eles estavam... Qual que é a representação de mulheres? Igreja. Então, esses dois, os dois filhos, que é a representação do falso profeta e do antimatia, estava prostituindo com as igrejas. Por quê? Porque você já viu claramente que o Jesus Emanuel é o antimachia. E o chefe da igreja, o Papa, é o falso profeta, prostituindo totalmente a mensagem de Yahweh. Prostituindo, fazendo com que as mulheres se tornassem o quê? Prostitutas. Prostituta por dinheiro. Elas se vendem, elas se entregam, elas fazem tudo por dinheiro. É igual o Silvio Santos, faz tudo por dinheiro. Entenderam? Entenderam? E a gente já viu ali, é descendente também dos israelitas, né? Então vamos lá. Aí, viu que elas se prostituíam na porta da tenda da congregação, fazendo o link que a igreja é a casa de Yahweh vivo? Está remetendo aqui. Aí, esse jovem é introduzido no templo. E já é dado para ele o quê? Um efode,
de sumo sacerdote. Ele é a representação do filho varão. E a palavra fala que ele crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Aonde está? Hã? 1 Samuel 2:26. Ó. Olha aqui. Você lembra aquilo que eu já falei? Falei assim, ó. Quando peca contra o Espírito, não tem perdão. Porque quem vai interceder por ele? Aí entra aqui, ó. Versículo 25. Diz assim: se um homem comete uma falta contra outro homem, Iau o julgará. Mas se pecar contra Iau, quem intercederá por ele? Quem intercederá por ele? Por isso que no pecado contra o Espírito não tem perdão. Porque quem intercederá por ele? Eu estou ensinando para vocês os detalhes. Porque eu falo, muitas vezes não dá tempo da gente buscar. Mas aqui, ó. Se um homem, versículo 25, se um homem comete uma falta contra outro homem, Iau o julgará. Mas se pecar contra Iau, quem intercederá por ele? Mostrando que aquele que intercede carrega o nome de Iau. Tá vendo aqui o português? Tá mostrando, aquele que intercede, que é o sumo sacerdote, ele carrega o nome de Iau. Então, se pecou contra Iau, quem vai interceder por esse homem? Ninguém. Por isso que o pecado contra o Espírito não tem perdão, porque o Espírito é o sumo sacerdote, carrega o nome de Iau. E quem vai interceder por esse? Ninguém. Entendeu? Vai ficar permanentemente com o pecado sobre ele. Porque o sumo sacerdote carrega o sangue da expiação. E o sangue da expiação é capaz de perdoar o pecado. Mas se ele não carrega o sangue por aquele, porque aquele o maltratou, quem vai interceder por ele? Ninguém. Viram? Então, irmãos, aqui é para você ver o link que Shaul Paulo fala que aquele que comete pecado contra o Espírito não tem perdão. Né? Porque quem vai interceder por ele? Aí, nós vamos continuar essa reunião no domingo. Porque é muito vasto, eu não posso correr. Tá? Mas aqui nós começamos o estudo para a gente mostrar claramente que a mulher é salva por causa da maternidade. Então, o filho varão é aquele que há de reger todas as nações de sede de ferro e é o sumo sacerdote do templo. E é por isso que ele cresce em graça e conhecimento. Eu só quero fazer os dois links. O menino crescia em graça e conhecimento e papai Yahshua crescia em graça e conhecimento. Porque é aquele que trocou de papel. Porque como que o Iau iria crescer em graça e conhecimento? É porque ele trocou o papel com seu filho. Por quê? Porque falar que Iau precisa crescer? Não, mas é porque ele trocou de papel e veio como servo. Entendeu? Então vamos pegar aqui, ó. 1 Samuel, que o menino crescia. Vamos lá. 1 Samuel 2:26. Ó. Olha aqui. Vamos pegar só um pouquinho aqui, o 24 em diante. Não, meus filhos. Ó. Não é boa a fama que ouço o povo de Iau espalhar. Quer dizer, está falando com os filhos dele, mas não fez nada além disso. Se um homem comete uma falta contra outro homem, Iau o julgará. Mas se cometer pecado contra Iau, quem intercederá por ele? Mas não escutaram a voz de seu pai. E que aprovera Iau tirar-lhes a vida. Porque os dois vão ser mortos, né? Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo. Entretanto, o jovem Samuel
ia crescendo em estatura e em beleza, diante de Ial e diante dos homens. Viu? Diante de Ial. Quem que é Ial? O pai dele. E dos homens, os seus irmãos. Entendeu? Então, aqui, ó, faz um link com o ministério de papai Yahshua, que é aquele que veio no lugar do seu filho, porque o seu filho queria ser morto, mas papai Yahshua, que é Ial, veio no lugar de Yahshua. Por isso que ele precisou receber o nome de Yahshua. Entendeu? Eu lhes dou boa doutrina. Entenda. Vamos lá em Lucas. 2,52. Lucas 2,52. Página 1091. Lucas 2. E é Samuel 2 também. É. Samuel 2 também. É verdade. Samuel 2. Capítulo 2, capítulo 2. Em ambos. Lucas 2. 51. Ó, Lucas 2. Página 51. 1792. Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui. Lucas 2,51. Presta atenção. Desceu, papai Yahshua desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava lembrança de todos os fatos em seu coração. O que Miriam aqui representa? Irmã Murilo. O que Miriam aqui representa? Micael, Não, Miriam Maria. O que ela representa? a igreja. Ela representa a igreja de Filadélfia, que ensinava o menino. Entendeu? Falando assim, olha meu filho, ó, não é certo você beber bebida fermentada. A bebida fermentada é para quem? É para aqueles que perderam esperança, para os adoentados, para aqueles que estão morrendo, entendeu? Aqui, ó, é o link de que, como aconteceu no passado. Aí vamos lá. Versículo 52, Lucas 2,52. E Yahshua crescia com sabedoria, em estatura e em graça, diante de Ial e diante dos homens. Por que que faz a conexão dos dois textos? Porque aquele que nós já vimos, o cordeiro que morreu no lugar do seu filho, quando papai Yahshua veio, falou assim, você vai dar o nome de Yahshua, mas o nome dele não é Yahshua, mas ele veio no lugar de Yahshua, porque o nome dele é Ial. Mas ele veio como Yahshua. É. Exatamente. Ou seja, ninguém entendeu, ninguém imaginou, mas ele, o próprio Criador, ele veio como servo, como escravo, como o seu filho, porque o seu filho estava determinado que seria morto, mas Ial preparou outro para morrer no lugar dele, que é o próprio pai. Assim também vai acontecer na nação dos querubins. Entendeu? Aquele, olha só, o nome, ele usa o nome de Yahshua quando está no templo. Quando está guerreando, é Micael. E quando está sem o corpo, é o espírito. Entenderam? Viu a diferença? Agora você entende por que ele foi surpreendido dentro do templo e não lutou. Porque ele não estava como Micael, mas estava como Yahshua. Não estava como guerreiro, ele estava como sumo sacerdote. Porque se ele tivesse para a guerra, ele estava como Micael. Entenderam?
uma sorte danada, né, papai? Hã? Lúcifer levou uma sorte danada, né? Na realidade, é porque era projeto, né? Já era projeto de Ial. Por isso que quando ele o surpreendeu lá em cima, ele não abriu a boca. Por quê? Se ele tivesse abrido a boca, irmã Márcia, se ele, papai ali, Yalcha, que é Micael, tivesse aberto a boca quando o antimachia entrou ali dentro do templo com Lúcifer, o que acontecia? Acontecia o que, irmão? Irmão Bruno. Ia se contradizer, né? Porque a palavra, a questão da inspiração da palavra. Não. Olha só. Se ele abrisse a boca, o que acontecia? Primeiro, os inimigos iam ser destruídos. É verdade, exatamente. Por isso ele se calou, porque naquele momento ele precisava perder para depois ganhar. Porque essa era a vontade de Ial. Se ele abre a boca, porque ele fala por Ial. E quando ele fala, se cumpre. Então ele não podia abrir a boca. Como cordeiro mudo, ele não abriu a boca diante dos seus tosquiadores. Por isso que papai Yalcha aqui embaixo é a mesma coisa. Diante de Pôncio Pilatos, ele não abriu a boca. Diante de Herodes, ele não abriu a boca. Entendeu? Então ele não precisava, porque ele sabia que ele tinha que passar por isso. Por isso ele ficou calado. E quando ele fica calado, ele perde. Porque o que ele tem de valor e de força é a palavra que sai da boca dele. Por isso que a palavra é espada. Se ele não abriu a boca, ele guardou a espada. Por isso que os 4... Pode falar, irmão. Apocalipse 19, 15 fala: da sua boca sai uma espada afiada. Isso. Para ferir com ela as nações. Ferir. Entendeu? Se ele abrisse a boca, ele feria os seus inimigos. Né? Se ele abrisse a boca nele, estava dando, permitindo Micael agir. Como é que é? Micael como general agir. Isso. Ali ele estaria agindo como Micael. Mas ele estaria contrariando a vontade de Ial. Entendeu? Ele estaria contrariando. Por quê? Porque toda a escritura foi dada para ele anunciar. E a escritura ele conhecia muito bem o que ele tinha que passar. Entendeu? Então, quando papai Yalcha veio aqui na terra, no lugar daquele, é uma representação das coisas celestiais. Ele foi traído, entendeu? Por aquele que comia do seu pão, né? Ele foi rejeitado pelo seu povo, a representação daqui lá em cima que foi rejeitado pelo seu povo, entendeu? Então, todas essas coisas, inclusive, só que o que diferenciou ali é que o pai dele morreu literalmente por ele, no lugar dele. É o link de quê? O sacrifício de Isaac estava todo pronto. Isaac tinha que morrer. Mas Ial fala assim: mas porque o seu pai foi obediente a mim, é o seu pai que vai morrer em teu lugar, entendeu? Você vai ser poupado. Então, por isso que vem falando assim: olha, esse que está vindo, você vai dar o nome de Yalcha, mas o nome dele não é Yalcha. Entendeu? O nome dele não é Yalcha, mas você vai dar o nome dele Yalcha. E ele se fez servo, porque ele nunca foi servo. Quem era servo era o filho dele, que o servia. E aí que está a grande dificuldade, a confusão da cabeça do ensino da escritura. Porque não consegue ver isso. Isso só poderia ser quando viesse esse filho varão
que crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Ele traria o entendimento. E é esse que entra para poder afrontar o Eli, o Lúcifer, que tinha 2 filhos, o falso profeta e o antimachia, que se prostituía com as igrejas, com as mulheres. Entenderam, irmãos? Sim. Nós vamos continuar esse estudo domingo, no nome de Papai Yahushua. Você que está boiando ainda, você tem que ruminar. Você precisa ruminar. Conseguir entender isso que eu estou te falando, de um cordeiro que é substituído por outro, esse é a mensagem mais maravilhosa, porque isso é profundo demais. Se você entender isso, você entende por que Hebreus fala, olha, os outros sacerdotes foram transitórios, mas Yahweh, por juramento, falou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu? Ó, de todos os outros irmãos que exerceram o sacerdócio como sumo sacerdote, Yahweh rejeitou todos. Mas você, ele gostou, Yahweh gostou, e ele jurou. Tu és sacerdote para ser. Por isso que fala, os outros não teve juramento, mas a você, Yahweh jurou. Entenderam? Então, gratidão, isso só nos alegra. Por quê? Porque com essa verdade, você sabe que você vai para o templo. E o menino ia crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. E ali você viu que o menino, ele também tinha irmãos. Nós vamos ver isso na reunião de domingo. Porque a partir do momento que faz um link do menino, quando o menino é entregue do templo, Yahweh também abre a madre da mulher e ela dá filhos. E é o link com Apocalipse 12, aqueles que guardam o testemunho de Yahweh e guardam os mandamentos de Yahweh e o testemunho de Yahushua. E o testemunho de Yahushua. Entendeu? Por isso que você entende que o cordeiro, o Machia, ele é como imolado. Porque o pai dele que morreu no lugar dele, mas o sacrifício era ele que tinha que executar. Entendeu? O pai morreu no lugar dele, mas era ele que tinha que ter morrido. Então, como imolado? Entendeu? Gratidão? Assim seja, meus irmãos. Vamos juntos. Grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Assim seja.